Meus irmãos, eu quero tratar com vocês aqui de uma palavra que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. E a situação aqui já começa no verso de número 1. Isso aconteceu após a morte de Estevão e aconteceu que ocorreu uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E os irmãos ali, a sua grande parte, eles foram dispersos pelas terras da Judéia, de Samaria, exceto os apóstolos que permaneceram em Jerusalém. Agora os discípulos outros saíram, enquanto alguns foram enterrar Estevão e prantear aí a sua morte. O texto nos diz que Saulo, ele assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres e os encerrando na prisão. Mas os que estavam dispersos, eles iam por toda a parte anunciando a palavra, ou seja, tudo aquilo que o Senhor Jesus, ele mandou fazer, que era para ir para todas as nações e pregar o evangelho, ensinar a guardar tudo aquilo que Jesus havia ensinado os discípulos a fazer. Muito bem. Também se cumpre aqui o capítulo de número 1, verso 8 desse livro de Atos dos Apóstolos, em que o Senhor Jesus disse que aqueles discípulos ou apóstolos, eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder e após isso seriam então testemunhas do Senhor, tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Naquele primeiro momento, eles pregam a palavra somente em Jerusalém. O ambiente estava bom, o Senhor estava operando grandes milagres e maravilhas ali dentro de Jerusalém. Quem é que queria sair dali? Agora, para que se cumprisse o que estava determinado, então o Senhor permitiu esta perseguição sobre a igreja. Dessa forma, os irmãos saem para cumprir a determinação de Deus. E então sai por toda parte anunciando a palavra. Qual que é o conteúdo da mensagem? A palavra, o evangelho, aquilo que o Senhor Jesus nos deu para pregar. E aqui no verso 5 nós temos então Filipe, que desce à cidade de Samaria e lhes pregava a Cristo. Pregar a Cristo significa falar a respeito da palavra de Deus. Todo aquele que prega não é para contar história, não é para contar uma fábula, não é para contar experiências, não é para ficar contando coisas das quais não fazem parte da palavra de Deus. O Senhor, ele tem compromisso com a sua palavra. E dessa forma nós precisamos pregar a Cristo. E pregar a Cristo é dizer que este Cristo, esse Jesus que é o Cristo, ele é o Filho de Deus e que deixou a sua glória, desceu a essa terra, viveu aqui como homem, foi experimentado nos trabalhos, no sofrimento, cumpriu com o propósito de Deus, o Pai, em sua vida, obedecendo a Ele em todo momento e todo tempo. E na sua obediência foi até a morte, e morte de cruz, e foi sepultado. Todavia, não permaneceu na sepultura. Esse Jesus ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus e está sentado à destra de Deus Pai. E enviou o seu Espírito aos irmãos, à igreja. Dessa forma, a igreja está revestida do seu poder, da sua autoridade, para dar continuidade à pregação desse evangelho. E isso vai perdurar até que um tempo determinado pelo Pai, Jesus, então, ele volte
e quando voltar nas nuvens dos céus, ele vai assim reunir aqueles que ouviram essa pregação, creram na mensagem do Evangelho e reconheceram este Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Posto que o homem sem Deus está caminhando em direção à perdição eterna. Mas, se crer na mensagem do Evangelho, este homem será tirado das trevas e será transportado para a luz, por meio daquele que disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta é a mensagem que nós estamos pregando. E Filipe pregava, conforme diz o texto, a Cristo, aquelas pessoas que estavam na cidade de Samaria. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Então Jesus mandou pregar, e ao pregar, aqueles que creem no quê? No milagre, que o milagre vai acontecer? Não. Que crê em Jesus Cristo. Os que creem em Jesus e pregam a sua mensagem, os sinais eles vão seguir. É uma promessa do Senhor, e estava acontecendo na vida de Filipe, pois que os espíritos imundos saíram de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Dessa forma, muitos estavam ouvindo e vendo aquilo, acreditavam que realmente o reino de Deus já estava estabelecido, e dessa forma creram em Jesus Cristo e se entregaram a Jesus, sendo batizados, e dessa forma vivendo uma vida separada para Deus, com uma viva esperança no seu coração. Jesus vai voltar, e quando Jesus voltar, eu quero ouvir o meu nome ele chamar. A condição é crer na pregação deste evangelho. Amém.